Olá, pessoal. Olha, estou aqui com o Rogério Correia. Você conhece o nosso combativo deputado federal que está lá na CPI. E hoje foi mais uma bomba. Rogério, eu sou impressionado. Como toda semana surge um rolo novo envolvendo o Bolsonaro. Esse rolo de hoje, essa bomba de hoje, vai ter um efeito muito forte sobre o Bolsonaro, porque para mim é comprovação da tentativa de golpe. Hoje, você sabe que eu moro aqui em Brasília, numa quadra. Quando eu acordei, estava cheio de imprensa, e aí que eu descobri que a Carla Zambelli é minha vizinha. Que estava tendo uma busca e apreensão na casa da Zambelli. Já me avisaram cedo. Depois a gente viu a prisão do hacker, o hacker da Vaza Jato, né? O Delgatti. De Araraquara. De Araraquara. Que dá um depoimento impressionante. Ele está negociando uma delação premiada. A Carla Zambelli teve que admitir que levou o hacker para um encontro de Bolsonaro no Palácio. Ela teve que admitir. Sabe por que ela admitiu? Porque tinha uma foto da revista Veja que mostrava ele entrando no Palácio. Então ela também admitiu que levou ele para conversar com Valdemar Costa Neto. E o advogado do hacker disse o seguinte, que no encontro com o Bolsonaro perguntou se ele conseguiria, a partir do código-fonte, invadir as urnas eletrônicas. A gente descobre também que foi a partir desse Delgatti que o Ministério da Defesa, você que estava me falando isso, eu queria que você falasse, que o Ministério da Defesa fez aquele parecer contestando o resultado, colocando em dúvidas o resultado das urnas eletrônicas. Eu estou falando tudo isso, Rogério, que eu queria que você entrasse aqui falando, que a gente fizesse essa avaliação no dia de hoje. Eu acho que é mais uma bomba. O Tenente-Coronel Mauro Cid é um homem-bomba contra Bolsonaro. O Tenente-Coronel Mauro Cid, o celular dele vai mostrar para mim que o Bolsonaro teve uma participação ativa na tentativa do golpe do dia 8 de janeiro, mas mais. Ali vem muita corrupção. Mas a gente sabe pelo Tenente-Coronel Mauro Cid. Mas esse do Delgatti, eu acho que fecha a equação. Tentou deslegitimar o processo eleitoral, as urnas eletrônicas. Pede para fraudar as urnas eletrônicas. Tem uma tentativa de golpe. Eu queria que você comentasse essas revelações do dia de hoje, Rogério. Lindbergh, então dá uma boa noite aí para todos e todas. Olha, o deputado Lindbergh colocou aqui um resumo dessa questão relativa aí ao hacker de Araraquara, o Delgatti, que foi o hacker que fez a denúncia da Lava Jato, a famosa Vaza Jato. É o mesmo hacker. Hoje na tribuna, Lindbergh, eu até falei o seguinte, pode falar o que for dele, mas que as informações dele são precisas, são, né? Moro e Dallagnol que o digam. Isso. Tentaram desmentir, o Dallagnol hoje está caçado e o Moro vai ser caçado, já está desmoralizado, vai ser caçado daqui a pouco. Começou com esse hacker, que fez o apanhado daquilo que a Vaza Jato fazia de errado dentro da Lava Jato. Ele procurou, você lembra lá atrás, ele procurou a Manuela Dávila e fez as revelações ao The Intercept. Né? Do The Intercept, foi o The Intercept que fez as revelações. Então hoje ninguém duvida mais, nem o Moro tem coragem de dizer que aquilo não era verdade, porque está completamente provado. É esse mesmo hacker agora que entra em cena. E entrou em cena através da Carla Zambelli, que aqui a gente chama carinhosamente de Carla Zangado, Carla Pistoleira, alguma coisa do tipo. Tem que ser caçada. Por causa do tiro que ela quis dar no eleitor negro lá em São Paulo, na véspera das eleições. E essa Carla Zambelli levou esse hacker até o ex-presidente Jair Bolsonaro, que queria que ele fraudasse as urnas do TSE. O fato inédito disso é que isso foi próximo à reunião com os embaixadores. Por isso é que ele foi lá dizer aos embaixadores que as urnas eram fraudáveis, que as urnas não prestavam, que não eram seguras, porque ele já achava que a partir da conversa que ele teve com o hacker, ele iria conseguir demonstrar algo de errado nas urnas eletrônicas. E aí preparou o povo dele, os bolsonaristas, os seus robôs e bolsonaristas radicais, dizendo que, olha, vai ter novidade, olha o código-fonte. O hacker diz isso. Ele que falou com o Bolsonaro sobre código-fonte. E o Bolsonaro, então, espalhou isso, e os bolsonaristas saíram falando de código-fonte, não sabiam o que era.
para dizer que as urnas então eram fraudáveis e, portanto, a eleição não ia valer. Então isso aí, como você diz, encaixa com golpe. Tudo que a gente vê depois, até a quebradeira do 8 de janeiro, está vinculado. 7 de setembro de 2021 foi tentativa de golpe. Aí eles foram radicalizando os atos para tentar o golpe de qualquer forma. Eu acho que agora fecha a equação. Você veja que a obsessão dele, do Bolsonaro, sempre foi em relação à urna eletrônica, que era justificativa para o golpe. Dizer, olha, houve fraude, né, tentar justificar o golpe. E Alexandre Moraes, nessa conversa, na conversa do Bolsonaro com o Delgatti, que a Zambelli teve que admitir que houve, o hacker disse o seguinte: o Bolsonaro perguntou sobre o código-fonte, se ele conseguiria invadir a urna eletrônica, mas isso não foi adiante, ele explica. E pediu também para ver se ele conseguiria gravar o Alexandre Moraes, ou entrar nas conversas, no WhatsApp, no e-mail do Alexandre Moraes. A mesma coisa, eu quero lembrar você, aquela reunião do Daniel Silveira com Marcos Duval, com Sim. Bolsonaro, que é uma reunião que é um outro inquérito, porque Bolsonaro está cheio de inquérito. É processo que não acaba mais. Pois bem, ali, qual foi a conversa? Era gravar também Alexandre Moraes. Gravar Alexandre Moraes. No caso desse Delgatti, que esse cara aqui é um hacker mesmo, né? Sim. A gente tem que admitir. Ele é esperto. Ele é vivo. Ele conseguiu entrar no e-mail do Alexandre Moraes, ele revela isso. Mas que diz que não viu nenhuma conversa comprometedora. Não conseguiu entrar no celular, mas conseguiu entrar no e-mail. Você veja que coisa grave. A pedido do Bolsonaro. E ele foi pego agora, porque a pedido da Carla Zambelli, aí é que eles descobriram tudo. A Carla Zambelli pagou R$13.500, segundo ele, para entrar exatamente no Conselho Nacional de Justiça e fraudar lá algumas decisões judiciais. Então,